Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que há muito tempo eu gostaria de ter trocado umas ideias com ele, em função do meio ambiente, de tudo que nós temos ouvido e vivido, né? Com as transformações ambientais, temperatura elevada, inundações frequentes, o mundo está dando uma resposta ao que os humanos têm feito. Então, eu vou conversar com Emerson José Duarte Lins de Araújo. Esse é o nome do homem, o nome completo. Mas eu sei que ele atende muito por Emerson Araújo. E Emerson é diretor-geral do Instituto Restinga. Nós vamos conversar sobre isso, sobre esse instituto. Ele é especialista em tecnologia e sustentabilidade, é um gestor ambiental. Ele me escreveu autodidata, formado com seus próprios recursos e interesses, compôs conselhos municipal do meio ambiente de Salvador, membro ativo dos conselhos APA, Lagoa de Guarajuba e do Rio Capivara, aqui no litoral norte de Salvador, compôs o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial da Bahia. Então, esse é Emerson Duarte. E aí, desculpe, Duarte Lins de Araújo. Só E, faltou Orleans e Bragança. ah, tem, tem esse Mas pedaço não aí. é. Ainda tinha esse pedaço, mandei cortar. Tá certo, Emerson. Então, Emerson, antes de mais nada, obrigadíssimo por seu tempo e pela conversa que nós vamos ter. E eu vou começar por uma pergunta que eu faço sempre aos meus entrevistados: quem é Emerson José Duarte Lins de Araújo? Quem é você? É uma pergunta fácil e objetiva de ser respondida. Emerson é, antes de mais nada, um crente, um homem que crê que vale algumas lutas que não fazem parte do nosso script, não nasce no nosso script de vida, mas quando nos é imbuído, nós incorporamos ela, nós investimos nela. Como você bem colocou, a minha formação, a minha história profissional, ela é toda no âmbito da tecnologia. Tive grandes projetos, graças ao nosso criador, projetos que tiveram impacto significativo na sociedade, e eu sou grato. Talvez eu tenha desenvolvido um viés social é, muito decorrência desses trabalhos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o governo do ponto de vista do Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é o SAC, né? O projeto inovador que iniciou-se lá em 98, 99, e isso me abriu muito horizonte do ponto de vista social. E no passar dos anos, em decorrência do meu filho, que é o verdadeiro fundador do Instituto Restinga, lá em 2015, em 2018 eu me incorporei, e aí respondendo agora objetivamente, Emerson é um homem crente, um homem que crê que esse meio ambiente precisa de nossa ajuda, que a nossa casa, nosso planeta Terra está sendo muito maltratado, e como toda belíssima mãe natureza, podemos descrever assim, ela já está há bastante tempo nos dando a resposta que nós às vezes não estamos escutando. Tudo que está acontecendo aí, de certa maneira, é de nossa responsabilidade. Não é só mudança climática natural, é a intervenção, é a antropização, é a ação humana prejudicando a própria casa. Então, Emerson é aquele cara que está querendo fazer a sua parte. Oi, Emerson, e o que é e como surgiu o Instituto Restinga? Eu achei interessante esse nome, porque a Restinga é um espaço, é um lugar, e eu fiquei curioso de ouvir um pouco você me dizer o que é a Restinga e como esse instituto surgiu. Maravilha. O Instituto em si, ele surgiu em Salvador. Ele nasceu dentro de uma outra entidade, como eu falei, foi fundado por meu filho em 2015. Nasceu dentro de uma outra entidade. Na verdade, meu filho atuava nessa entidade, e a partir dessa atuação, ele começou a desenvolver esse trabalho. Ele nasceu dentro
não sei se o nome na época era Unidunas, mas é o atual Unidunas de Estela Maris. Meu filho atuava naquela organização e, em decorrência da experiência que ele estava tendo, ele criou, junto com outros pares, criou o Instituto Restinga. Em 2018, mais ou menos, eu entrei. Eu comecei a participar mais ativamente. E por que o Instituto Restinga? Por que Emerson está no Instituto Restinga? Porque Emerson teve a oportunidade de presenciar um ciclo de mudança de forma muito rápida, como se fosse um filme, lá na região de Guarajuba. Eu tive a oportunidade de perceber no decorrer de em torno de um ciclo de 5 anos, que é nada para o ponto de vista da natureza, um conjunto de mudanças no meio ambiente, todas elas em decorrência da ação humana. E por ter visto esse filme, foi aí que gerou o engajamento, gerou a necessidade de estudar, aí entra o autodidata, né, de estudar muito mais sobre isso, e daí começar a atuar também. E você diz meu filho, e o nome desse filho, onde ele está, Emerson? O nome é grande também. Rafael Duarte Pires Lins de Araújo. É bem grande também. Ele mora na Chapada Diamantina. Ele atua dentro de uma. É lojista, né, comerciante, mas continua um ambientalista, mas muito voltado para aquela região. Mas atua como lojista, como Ô, Emerson, comerciante da região. uhum. E como é que o Instituto funciona? Quer dizer, quais são as atividades? Como é que vocês trabalham? Pronto. O Instituto Restinga, nos seus primórdios e também no período que eu entrei, a gente atuava muito fortemente em conjunto com outros ambientalistas, com outros movimentos. De poucos anos para cá, eu posso precisar aí algo em torno de 3 anos, 2 a 3 anos para cá, nós começamos a mudar um pouco o foco, começamos a perceber que, que nós teríamos mais resultado no sentido prático, objetivo, quando a gente começasse a atuar, e aí começamos a atuar em conjunto, em parceria com a produção, com os agricultores da agrofamília e da agroecologia. Nós percebemos uma diferença de atuação que era mais condizente com a nossa forma de trabalho. Nós entendemos que quando essa classe socioeconômica ela tem a oportunidade de trabalhar, ela tem a necessidade de preservar, ela tem um natural entendimento de que se ela degradar aquele meio que ela produz, se ela degradar, se ela assorear aquele rio, se ela degradar aquela nascente, isso vai prejudicar toda a capacidade de sobrevivência até dela, não só a capacidade de produção. E aí nós começamos a direcionar nossos esforços, nossos trabalhos, para fechar parcerias e desenvolver projetos, trabalhos com essa classe social, mais especificamente em Camaçari. Nós atuamos, sim, em parceria com algumas outras associações ambientalistas, até ativistas, mas realmente, de 3 anos para cá, o nosso foco tem sido essa classe bastante sofrida de Camaçari, que é a agricultura familiar e a agroecologia. Uhum. E a Restinga é um espaço específico? Outro dia eu li, acho que um decreto presidencial de proteção às restingas. Aí eu digo, isso deve ser uma coisa interessante. A gente não fala muito, eu não tenho ouvido falar muito nas restingas, mas eu fiquei curioso de lhe perguntar qual é o papel da restinga na vida, né? Na vida, no meio, nas condições de existência de pessoas e outros vivos, plantas, outros animais que a gente sabe vivem por aí. Eu fiquei curioso de saber um pouco mais sobre qual é o papel da restinga, como é que ela funciona no meio ambiente, como parte do meio ambiente. Eu sempre digo que a restinga é um dos seres mais admiráveis do nosso planeta. Eu digo isso com uma certa paixão. Explico por quê. A restinga ela é pouco comentada, ela é pouco falada pelas pessoas, porque, primeiramente, a restinga ela está numa área predominante. Ela está muito mais presente, ela é muito mais vista na região costeira. E, no geral, na região costeira, principalmente nessa região que envolve uma maior ocupação humana, a exemplo, Salvador. Salvador não existe mais restinga.
você percebe pontualmente alguns resquícios de vegetação de restinga. E o que é a restinga? A restinga nada mais é que a guardiã da Mata Atlântica. Sem a restinga, aquela umidade salobra do mar, ela avança. A Mata Atlântica ela não está preparada, a vegetação, essa salubridade ela não tolera. E no instante que você retira, que você ocupa, que você utiliza, a exemplo que está acontecendo em Camaçari, aquele conjunto de ações de grande porte, especulação imobiliária, de ações de empreendimento, e você ali constrói uma série de casas. O que acontece ali? Você está iniciando um processo que é chamado de processo de desertificação. Eu vou te dar um exemplo que você deve ter visto pelo menos nos últimos 2, 3 anos, você deve ter visto. Quando você passa de carro aqui depois que tiraram as barracas de praia, olha que coisa interessante. As barracas de praia de Salvador, ela era um dos grandes responsáveis, ela foi um dos grandes responsáveis também para eliminar toda a vegetação de restinga. Mas vamos lá. Quando retiraram as barracas de praia, a primeira coisa que aconteceu foi o avanço da areia sobre o asfalto. E aí a prefeitura de Salvador tinha que, de forma contínua, ficar usando aqueles maquinários para ficar varrendo, porque era um perigo. O carro passava ali, freava, derrapava, batia no carro seguinte. Até hoje é assim. Por quê? Porque quem contém o avanço do mar, quem contém o avanço do processo de desertificação é a restinga. E entenda a restinga não só como parte costeira. Ela, a exemplo Camaçari, quase toda Camaçari, ela é área de restinga, porque elas são 3 níveis. Ela tem um nível rasteiro, nível médio e um nível alto. Quando você vê ela de forma alta, com vegetações árvores maiores, vegetação mais abundante, às vezes as pessoas até misturam um pouco com a área de Mata Atlântica, e não é. Por exemplo, Mato São João, a região de Prado Forte. Estive recentemente num evento e fiz esse alerta junto ao pessoal do evento. Eles disseram, olha, nossa área aqui, nós temos que preservar a Mata Atlântica, etc. Aí eu falei para eles, olha, vocês já olharam para a praia? Vocês já perceberam que todos os condomínios ali eles já retiraram a de restinga? Aí, como na apresentação eles estavam mostrando a linha do tempo, as coisas de 20 anos para trás, aí eu pedi para que voltasse. Estão vendo como essa área aqui de Praia do Forte, já entre Praia do Forte e o continente, né? Vocês estão percebendo que aqui nesse período do ano ele é verde, e no passar dos anos ele vai clareando? Isso chama-se processo de desertificação. Então a restinga ela tem uma função de preservar a Mata Atlântica. Finda-se a restinga, finda-se a Mata Atlântica. Ela Isso, também é responsável também pela regulagem da temperatura, esse meio confortável de temperatura que nós temos nas cidades. Sem a restinga, a temperatura tende a ficar mais abrasiva, mais salobra. Essa é para uma quem das não é baiano, consequências. para quem não é baiano, sobretudo não vive aqui na região de Salvador, na região metropolitana, Camaçari faz parte da região metropolitana de Salvador e Praia do Forte fica no litoral norte de nossa cidade. Agora, quando você diz isso, Emerson, eu fico assustadíssimo, porque eu acho que nós estamos caminhando para a morte. Nós ampliamos a cidade, mas ampliamos para morrer, se você me permite, porque quando você diz que o mar avança, e nós sabemos que está avançando, a Terra está ficando cada dia mais aquecida, mesmo os mais descrentes, os terraplanistas, são obrigados a ver que a temperatura está subindo e o mar Está está subindo. subindo. Ora, quando você diz a restinga, é aquilo que sustenta esse mar, que permite que nós possamos viver do lado de cá. Então, nós estamos produzindo morte. Essas grandes construções, isso que nós temos visto como progresso, como grandes construções, grandes condomínios, são construções que, se eu entendo o que você está me dizendo, e me assusta, nós estamos construindo nossa própria morte. Estamos sim, estamos produzindo morte, estamos produzindo deserto, nós estamos produzindo aumento de temperatura, nós estamos produzindo tudo aquilo que a princípio faz bem ao ser humano, que é ter sua casa bonita à beira da praia, e no entanto o que nós estamos tirando é toda uma proteção para que esse mar não avance. Então,
A gente vê aí, por exemplo, a mudança das correntes, o aumento da maré, é o que está acontecendo, é inevitável. Some isso a você retirar a última barreira de proteção para que isso não avance, que é a área de restinga. Então, Você, assim, é morte. Estamos você, produzindo morte. eu acho que você está fazendo um alerta de que a beleza vai nos matar, lamentavelmente. E as belas Exatamente. construções vão, Correta análise. Correta vão conclusão. nos matar, isso é um problema. Você vê possibilidade de isso ser interrompido, Emerson? Esse processo que todo o litoral norte e todo o nordeste, pelo que eu entendo, tem vivido, você vê possibilidade de que isso seja minimizado, pelo menos, ou mesmo impedido, que essa morte possa ser impedida? Eu acho que a palavra mais apropriada, principalmente no meio científico, tem que se tomar muito cuidado com as palavras, porque elas, por obrigação, quando se trata de ciência, se trata também de obrigação de comprovação. Então, dizer que há a possibilidade de isso ser impedido ou revertido, não dá, não é possível. Há a possibilidade de nós mitigarmos, de fazermos nossa parte e desacelerarmos o processo, melhorarmos as condições para que isso não avance de forma tão alarmante como está acontecendo? Sim, total. Porque isso é uma coisa que depende das pessoas, depende dos grupos sociais, socioeconômicos. Por exemplo, um dos alertas que eu passo bastante em toda oportunidade que eu tenho é que os especialistas, os ambientalistas, os que cuidam de suas casas, vamos chamar assim, eles precisam, nós precisamos ter uma rede mais integrada. Pegando de novo como exemplo Praia do Forte, região de Mato São João. Mato São João, eles estão fazendo um excelente trabalho de preservar aquele pedaço de Mata Atlântica que está ali, que é muito. Eles fazem, tem projetos belíssimos de proteção de animais silvestres e de conscientização dos condomínios, etc. Mas não adianta você fazer aquilo, e foi até muito interessante que o biólogo, um doutorando que estava fazendo essa apresentação, fiz essa pergunta para ele, porque ele falou assim: ó, quando você isola uma espécie, uma ilha, por exemplo, essa espécie tende a se extinguir. É um processo inevitável. Bom, aí tem as razões técnicas que ele explica tudo mais. Eu falei, bom, então, a partir desse princípio, se quem está em Mato São João, trabalhando, lutando para preservar ao máximo, para que aquela especulação imobiliária não avance de forma tão destrutiva como vem avançando, não olhar para o seu entorno, não interagir com o seu entorno, vocês também vão se extinguir. Porque nós estamos falando de Camaçari de um lado, de Entre Rios do outro. Ambos os municípios vêm de forma sistemática, devastando por diversos interesses, devastando aquilo que não deveria ser devastado. Eu vou dar um exemplo clássico de Camaçari, que é a região de Guarajuba. Houve um avanço significativo, gigante, de grandes empreendimentos. Mais uma vez, nós estamos diante de um ecossistema que é uma APA, uma área de proteção ambiental, como, Antônio Neri, como uma lei federal, tendo uma previsão na lei federal, que uma APA ou uma APP, que é a área lacustre, tem total direito à preservação, como a prefeitura liberou um conjunto de hectares de condomínios de alto padrão, onde o direito mais básico, mais constitucional do Brasil, que o brasileiro tem, é o direito de ter acesso a esses mananciais. Uma pessoa, um cidadão comum em Monte Gordo, tem acesso restrito à praia, porque só entra por dentro da praça. Na gestão municipal anterior, do prefeito, que aqui, como a gente não é um bate-papo político, então acho que eu vou pular os nomes, mas a gestão anterior, ele liberou todo esse conjunto de condomínios. E a lagoa está morrendo. E todo aquele ecossistema está morrendo. Então, quando isso tudo morre, o processo começa e, inevitavelmente, empurra Mato São João para uma condição de isolamento. E mais adiante, partindo pela própria teoria do cientista que estava lá presente, a tendência daquilo que é isolado é a extinção. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar, não somente as questões que a gente já sabe, mas eu acredito que os profissionais
os profissionais, os ambientalistas que estão nessa luta ferrenha, é, nós temos que criar uma rede de interação maior, de apoio maior dessas lutas, porque o planeta, o meio ambiente, todo esse ecossistema está integrado. Não adianta você preservar aqui e o outro lado está acabando. Então, Nery, a minha resposta objetiva a gente tem condições, as pessoas podem fazer isso, inclusive as pessoas que já lutam por isso, se simplesmente criarem essa rede, começarem a se integrar, a força é maior, para que isso não continue da forma como está caminhando. Ô, Emerson, é, eu vi pela televisão rapidamente alguns flashes do carnaval. E eu pensei outro dia, disseram 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Eu não vejo essas pessoas se reunirem minimamente, uma quantidade menor, muito menor do que essa, para fazer exatamente defesa da vida. O que me impressiona é, durante o carnaval, 2 milhões de pessoas para defender o meio ambiente, as restingas, para defender o manancial, uma nascente de água. Você, pelo menos essa é a minha impressão, não tem muita gente. Então, a questão que eu coloco para você é: de que modo é possível um instituto como o seu, o Restinga, sensibilizar as pessoas que parecem que estão surdas e cegas diante do desastre que está acontecendo? Nesse verão, faltou água, mas faltou muita água no litoral norte de Salvador. Pessoas que voltaram para Salvador porque não deu para ficar. Quer dizer, por que as pessoas não conseguem serem sensíveis a isso? Qual é seu entendimento para essa cegueira, para essa surdez, para essa falta de sensibilidade para a proteção, como diz você, da própria vida, né? Nós estamos cercados de beleza que vai morrer, segundo eu confio e acredito no que você está dizendo. Nós teremos belíssimos condomínios e talvez daqui a 50 anos, 100 anos, absolutamente fechados, mortos. Então, minha pergunta, para simplificar, como é que você entende essa falta de sensibilidade para isso e essa enorme sensibilidade para o carnaval com 2 milhões de pessoas? Pelas É ruas? simples. Eu enxergo de forma muito pragmática essa questão. Primeiro, o país está mergulhado num conjunto, numa rede de informações inúteis. Se você observar, por exemplo, você está fazendo um excelente trabalho, você tem uma história de militância na comunicação, que é o seu trabalho. No entanto, a quantidade de coisas que não prestam, vamos chamar assim, dando nome aos bois, não prestam, é muito grande. Eu conheço pessoas, inclusive nós estamos trabalhando num projeto, o Instituto Restinga com outros pares, num projeto chamado Território.br. Esse projeto Território.br visa quebrar essa bolha, quebrar essa estrutura de comunicação que vem se tornando nociva até para as questões mais importantes. Por quê? As questões mais importantes elas se tornam menores. É o que você falou, o carnaval é uma cobertura de louco. O mundo de gente economicamente falando, que atrai recursos para cá, também é enorme. Por outro lado, o que está acontecendo, a exemplo, com a situação econômica e social do produtor da agrofamília de Camaçari, que planta para as pessoas comerem no outro dia, isso não dá mídia. E as pessoas esquecem que quando elas reclamam do produto no mercado ou na feira que está subindo, elas esquecem que existe uma cadeia produtiva que está sendo desassistida e está sendo impossibilitada de gerar esse equilíbrio econômico e esse equilíbrio ambiental também. Então, eu acho que a resposta está em ações como a sua, está em ações como aqui estaremos lançando em breve, que é a Território.br, está em muitas outras ações. Tem um outro grupo social muito bacana ali na, na Paralela, meu Deus, como é que me dá esse branco? No bairro da Paz? Bairro da Paz. Bairro da Paz. Lá eles têm um canal de comunicação, a Jorge, peço até desculpa aqui a Jorge, que é um dos líderes desse canal, E que faz Paulo, um papel belíssimo. Paulo também, que sustenta a comunicação, Paulo, né? Jorge não, perdão, Paulo, Paulo, Paulo quero sustenta pedir, esse trabalho de comunicação Paulo, histórica. desculpa.
Isso. Desculpa pela minha atrapalhação meu atrapalhamento de nomes, Daí eu sou que ruim vem de esse nomes. trabalho, daí que vem esse trabalho, Paulo e Cláudia Correia, eles têm trabalhado muito Isso. no sentido dessa comunicação necessária, né? Mas Essa comunicação de qualidade. Tem Pantera, por exemplo, Pantera vem atuando em defesa de Boipeba, ou seja, o que você percebe é que existem forças surgindo, mas a grande verdade é que a rede ela não se formou ainda. É essa rede que eu acredito que quando essa rede começar a se conectar, aí essa união vai gerar uma força maior, vai chegar, vai fazer com que a verdade, a notícia e a informação verdadeira e de qualidade cheguem às pessoas e as pessoas comecem a prestar atenção. Opa, esse condomínio que eu estou comprando aqui, que eu não quero dizer o nome, porque, como eu disse anteriormente, a conversa aqui não é política, é socioambiental, um condomínio gigante que tem lá em Guaraju, que tem aqui também em Lauro de Freitas, em Camaçaria, em Salvador também, é, quando as pessoas entenderem que não devem permitir que estruturas como aquelas devastem a própria casa, não devem. E aí as pessoas vão ter essa consciência, e eu acredito que aí vai haver, digamos assim, pelo menos uma desaceleração desse cataclisma ambiental que nós estamos promovendo. Emerson, eu sou médico, eu me formei em 1970 e trabalhei minha vida inteira como psiquiatra. E depois eu me interessei muito por um outro problema sério, que são as pessoas em situação de rua, que as pessoas veem muito mal. Né? Todo mundo acha que quem vive na rua é drogado, é bandido, é ladrão. As pessoas vão para a rua como último recurso. A rua é o último lugar para algumas pessoas viverem e, portanto, a gente precisa ver essas pessoas de um outro modo. E eu me interessei, enquanto psiquiatra, por essas pessoas. Em 85, criei um centro na universidade e depois eu compreendi que era preciso trabalhar com a comunicação. E durante muito tempo eu fiz uns vídeos e mais recentemente, exatamente, uns amigos me disseram: por que você não faz um podcast? Eu resisti um pouco e é por isso que eu decidi sair um pouco da minha caixinha de saúde. Eu volto a ela de vez em quando, mas eu estou muito interessado nas coisas que protegem a vida. E eu acho que é preciso sair do consultório, sair da sala de aula, para produzir outro tipo de efeito. É por isso que eu me interesso na conversa com pessoas como você, que eh, eu tenho aí, sei lá, 5.000, 6.000 pessoas que me acompanham. Então, se 10% dessas pessoas falarem do que nós estamos conversando aqui hoje, ganhamos. Quer dizer, se 600 pessoas conversarem sobre, pensarem na sua rua, pensarem no seu condomínio, pensarem na economia da água, que não dá para lavar carro de mangueira, porque a água vai embora e ela vai acabar, e nós morreremos se essa água acabar. De modo que é por isso que eu, médico, psiquiatra, me envolvi com essa comunicação em que pese o meu pecado, como agora, por exemplo, os meus amigos dizem, fale menos, eu digo, mas de vez em quando não dá. De vez em quando tem que falar e dizer, olha, eu estou sentindo, eu estou incomodado, eu preciso dizer alguma coisa. E eu quero lhe antecipar o prazer enorme e a importância que eu atribuo a esse trabalho e a essas informações que você está trazendo. E tem uma coisa que me preocupa muito, eu vou voltar a isso com você, é como é que a gente sensibiliza essas pessoas, né? Você acha que a escola tem tratado isso como deveria, Emerson? Eu digo a escola fundamental, a universidade mesmo, eu não vejo falar muito nisso. Como é que você vê isso, Emerson? Eu não tenho muita propriedade para falar sobre as escolas privadas, as Hum, particulares. A escola pública, falando apenas de Camaçaria, eu percebo uma sensibilidade, uma abertura. Por exemplo, nós recentemente tivemos uma escola estadual, tem um teatro maravilhoso, que nós vamos fazer um evento agora no mês de maio, de tecnologia na agricultura familiar, inclusive. E o primeiro local que nós pensamos foi lá, mas hoje já decidimos que vamos lá para o Horto de Camaçari. Mas onde eu quero chegar? Quando eu estive lá, tive uma surpresa, assim, quase que de tacardia de alegria. Fomos contar sobre o evento, aí veio a diretora, e a diretora estava comigo, a presidente do sindicato, né, minha amiga Jane,
Sindicato da Agricultura Familiar de Camaçari, e simplesmente essa senhora, essa diretora, ela me sai com uma pérola, um diamante. Ela sacou e disse: Olha, vou dar de presente para vocês aqui uma coisa. Aí pegou um livro que tinha sido produzido. é, Confesso a você que eu não lembro agora quem foi que imprimiu, mas foi escrito por uma professora com total contribuição de um conjunto de alunos, que nada mais era do que a história da agricultura de Camaçari. Uhum. Tinham informações, Nery, de uma relevância. O período em que Camaçari era líder em produção, por exemplo, de amendoim ou de outros produtos específicos, com gráficos de. Assim, eu achei encantador porque ali eu vi que aquele conhecimento nasceu na escola. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que a escola pública, com bastante dificuldade, isso certamente eu acho que graças, aí já é uma opinião pessoal, não tem comprovação. Eu acho que é muito graças aos professores, aos profissionais que estão de forma heróica, mantendo o conhecimento, tentando manter o conhecimento naquele ciclo louco de dificuldade de trabalho, de falta de salários ruins e muitas vezes condições ruins, mas estão promovendo a educação. Agora, eu não escuto, não quer dizer que não exista ou não tenha ações, mas eu não escuto falar isso na escola privada. O que eu escuto são coisas, quando chega a mim pela mídia ou através de amigos, é tipo assim, um colégio lá do Campo Grande, tradicionalíssimo, alunos se juntaram para fazer bullying a favor de um partido político, um grupo político, agredindo, ofendendo, ameaçando de morte. Então, assim, nasce na escola, mas eu acho que tem um braço da escola que está precisando de atenção, que é a privada, a escola privada. É, eu ouvi você dizer isso desse livro. Talvez a única televisão que fale alguma coisa disso seja a Futura ou a TVE. Oh, Quer dizer, nós não vimos é, nos jornais, né, porque eu deixei de ver, inclusive, os jornais de meio-dia da cidade do Salvador, porque morreu, matou, estuprou, morreu, 7 tiros, e o sujeito leva meia hora mostrando o sujeito morto, e o sangue escorrendo, e não mostra. Eu tenho me perguntado, no Salvador não tem teatro? Salvador não tem música, Salvador não tem cinema, Salvador não tem para aparecer, né, nossos telejornais, mas enfim, eu acho que quem sabe um dia isso possa. eu queria fazer um parênteses ainda sobre esse assunto, antes de passarmos para uma outra, que é um alerta que eu venho praticando isso eu tenho alguns anos em Camaçari. Quando eu tive a honra, aliás, a oportunidade divina de conseguir começar a fazer um trabalho junto com os agricultores de Camaçari, eu percebi a faixa etária. A faixa etária dele está alta, está. Inclusive, eu falei numa reunião lá no sindicato, eu chamei a atenção, falei, olha, vocês estão observando que os gestores, os diretores que estão aqui, são todos são todos fortes, são todos trabalhadores, mas todos, onde estão seus filhos? Onde estão as pessoas mais jovens que eu? Só tem de mim para cima. E aí eu joguei esse alerta, inclusive na época de eleição, eu repetindo isso de forma sistemática. Não virem as costas para a agricultura familiar e para a agroecologia, por uma razão, uma das razões. Essa, essa, esse, essa classe social ela tá se extinguindo. Está se extinguindo não porque eles estão deixando de trabalhar, que eles continuam com o esforço sobre-humano querendo trabalhar. Mas os filhos deles estão saindo de casa. E eles estão indo para onde? Eles estão indo para a cidade, estão indo para o centro de Camaçari. E muitos deles, infelizmente, são os mesmos que estão alimentando à frente do tráfico de drogas, à frente do assalto, à frente da pessoa de rua. Então, é uma questão de sobrevivência de uma sociedade. Tem que encerrar. Aí é o poder público tem um papel predominante. Tem que encerrar esse ciclo vicioso. Não adianta você pensar que fortalecendo a área de serviço, que é a costa, com a especulação imobiliária, fortalecendo, que é importante, fortalecendo a indústria, a área industrial de Camaçari, que é importante também, mas virar as costas para a área produtiva rural, você está criando uma bomba relógio social. E é isso sem falar
da crueldade humana desses gestores, porque esses gestores vieram desse povo, esses gestores vieram dessa base. A exemplo, o ex-prefeito, que é um feirante, segundo ele, era um feirante. Ele, mais do que nunca, deveria ter olhado para essa classe, e não olhou. Então, é só para encerrar esse bloco, sim, sua colocação é corretíssima, e isso está gerando uma máquina de pessoas desassistidas, jovens desassistidos, dentro da nossa sociedade, dentro da cidade. Você acha que é possível sensibilizar, digamos, de modo mais largo, as pessoas? A gente poderia chamar a sociedade baiana, por exemplo, de Camaçari, Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, lá no litoral norte, Praia do Forte. Como é que você vê a possibilidade de sensibilizar as pessoas para essa questão, para trabalharem pelo meio ambiente, ou se não querem trabalhar para o meio ambiente, não façam o que têm feito contra o meio Interrompa o ambiente, que seria um processo. trabalho, seria um bom trabalho. Não destruir É, significa um excelente trabalho. Como é que você vê, Emerson, a possibilidade de contaminar, vou usar essa expressão, a população no sentido da proteção ambiental, fundamental para a vida? eu acredito, isso é uma estratégia, inclusive, como eu falei, minha origem, toda a minha formação é área de tecnologia, e quando a gente tem um projeto, principalmente um projeto de tecnologia da área de governo que atende a qualidade de serviço ao cidadão, que melhora a qualidade de serviço, melhora a vida do cidadão dentro da obrigação do poder público, isso eu trabalhei bastante na área de saúde, área de segurança, inclusive, eu aprendi isso lá atrás. Diz o seguinte, olha, não, o ótimo é inimigo do bom. Crie casos de referência, estabeleça metas mais a curto prazo, ou seja, vamos focar, a gente não pode focar a Bahia inteira, porque a Bahia é grande. Mas se a gente começa a criar casos de sucesso aqui em Camaçari, casos de sucesso em Salvador, casos de sucesso, e dentro desse contexto da rede de comunicação verdadeira, isso começa a ser apresentado à sociedade, o ser humano é curioso, de natureza. Ah, desculpa, estou falando com um especialista. Eu acho que você sabe que o ser humano tem por natureza ser curioso. Poxa, por que está dando certo? O que é que eles estão fazendo ali que está dando certo e eu não posso fazer aqui? Então, isso estimula. Então, sim, respondendo sua pergunta, a gente tem que criar casos de sucesso dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós temos condições de fazer. Estamos focados em Camaçari e esperamos criar casos de sucesso o suficiente para que os vizinhos e os nossos outros pares comecem a dedicar energia e utilizar esses erros e acertos para também replicar. E o mais importante, a rede de comunicação. Sem a rede de comunicação, sem um conjunto de profissionais de comunicação, autodidatas ou não, jornalistas ou não, atuem de forma responsável com essas informações, infelizmente a gente não vai alcançar o objetivo da melhor forma. Vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais difícil, mas como profissionais, a exemplo, assim, estando você presente, eu tenho que usá-lo como exemplo, como Antônio Neri, fazendo esse trabalho, esse podcast, é esse trabalho que vai fazer a diferença para que tudo que a gente está fazendo aqui chegue mais adiante. Você acha que os PDDUs têm ido na boa direção? Camaçari e Salvador? É, o PDDU, essa sigla é uma sigla que faz parte do. A gente tem respirado ela há 2 anos. Respirar de forma negativa, mas eu quero responder de forma objetiva. É, o apartheid, todo mundo assim, todo mundo que conhece um pouco da história humana moderna conhece a história do apartheid na África do Sul. Eu, na Câmara Municipal, disse o seguinte, que se eles aprovassem esse atual PDDU, eles estariam recriando o apartheid, ou apartheid, ou a divisão social baseada no racismo econômico e cultural em Camaçari. Ou seja, ia ser a primeira vez que o apartheid estava sendo recriado depois do fim do apartheid. Porque o PDDU, a exemplo do PDDU de Camaçari, eu tenho total tranquilidade de qualificá-lo como criminoso. Humanamente criminoso, socialmente pior ainda. Eu poderia estar usando palavrões. E por quê? Porque é exatamente isso que ele faz. Só para você ter ideia, eu tenho um material bastante farto, inclusive temos ações que estão sendo construídas, ações a serem apresentadas no judiciário, fizemos movimentação no judiciário na época,
fizemos denúncia no Ministério Público, temos uma série de ações que nós promovemos junto com outros entes, outros pares nossos, e ainda estamos muito crentes que agora vai, estamos com muita fé que agora a gente vai alcançar o objetivo, mas o PDDU, aqui no caso, pegando como exemplo, falo nem de Salvador. Salvador vai ter uma revisão agora do PDDU que nós, enquanto baianos, temos que ficar de olho também, porque já está acontecendo bastante coisa referente a exemplo dessa desafetação de áreas públicas. Isso aí já é um prenúncio horroroso. Já é um prenúncio horroroso. Mas só quando eles forem revisar o PDDU, ainda dentro da gestão, que tem um domínio forte na Câmara Municipal. Mas pegando como exemplo Camaçari, só para você entender, objetivamente falando, isso que eu estou falando tá no site do PDDU, está na documentação do PDDU. Ele simplesmente, logo de cara, ele reduz 22, cerca de 22%, 21 a 22%, área rural para área urbana. Traduzindo em miúdos, ele diz assim, ó, o que é ITR passa a ser IPTU. O que significa isso? Logo, uma primeira análise. Simples. Antônio Neri, vou usá-lo como exemplo de novo. Antônio Neri é um agricultor, é um produtor de mel aqui na região de Monte Gordo. E ele tem há 10, 15 anos, né, ele trabalha com isso. E vem pagando seu ITR para poder, justamente quando chegar na fase de aposentadoria, requerer, porque o ITR é o principal instrumento, o principal documento que você comprova que você era trabalhador, que você trabalhava no campo, né? Aí eu pergunto, de uma hora para outra, a área de produção de NERI passa a ser IPTU. Aí você vai tirar o seu ITR de 2026 e 25. Como é que você tira? Se no zoneamento é IPTU. Isso é uma das consequências. Você coloca pessoas que não têm condições de contratar advogado para reverter isso. Você coloca pessoas que não têm condições de conhecimento para entender o impacto disso, por uma condição de perda do direito civil, que é o direito à aposentadoria. Aí depois, aí você fala assim, 22%. E o mais incrível, né, sabe o que é? É quando você pega um texto do PDD que diz o seguinte: olha os profissionais que foram contratados por uma licitação feita pela gestão anterior, escreveu. Está lá escrito, não sou eu. Está lá e qualquer um pode consultar. Ele diz assim um trecho, diz o seguinte, para justificar esse aumento da área de IPTU, essa redução da área de ITR. População de Camaçari cresceu cerca de 21, 22%. A população. Logo, a área, não a área industrial, a área rural vai reduzir 21 a 22%. Peraí. Como assim? Mas a população cresceu aonde? Não foi dentro da cidade, não? Não foram as pessoas que foram migrando para dentro da cidade buscando emprego, porque não tinham condições de ficar. Será que eles não estão lá, não? Eles estão realmente fora? Não, não. É isso, exatamente. Regra de padeiro, o Nery. Regra de padeiro. E esses caras que ganharam milhões para fazer esse trabalho, escreveram isso. E sem contar com os outros 30, quase 30%, que eles transformaram em área de proteção ambiental. Opa, Emerson, para aí. Isso não é bom? É bom, né? Quando você pega toda a área rural, além de sacrificar 22%, 21% a 22%, sacrifica mais quase 30%. E diz que vai ser área de proteção ambiental. Se eles não estão protegendo a APA Lagoa de Guarajuba, eles vão proteger uma área que não tem nenhum nível de gestão de segurança de transporte público ou de acesso. Isso é apartheid, isso é racismo estrutural. É quando você pega as pessoas desassistidas, pobres, e empurra para uma área de ocupação que não tem estrutura de transporte, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança. Isso é racismo ambiental, como também é racismo estrutural. Nós não vamos nem ter tempo de falar, eu estava pensando aqui, nas populações originárias que estão sendo Oh, dizimadas, e elas são fonte de proteção, elas compreendem a floresta, elas compreendem a vulneráveis. terra,
elas compreendem os rios, elas se comunicam com os animais, e nós estamos vendo no modo abominável com que essas populações, nossos verdadeiros brasileiros, estão sendo dizimados. Dizimados, dizimados. E essa próxima Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, você está esperançoso, Emerson, para ela? E eu vou dizer logo a outra, para você pensar, a próxima COP, que eu estive procurando o que significava COP. Todo mundo fala COP 25. Eu fui ver, Coisa de polícia, né? Conferência das Partes. Aí eu fiquei pensando em que partes é que estão aí. COP é Conferência das Partes. Então, qual é a sua expectativa? Você tem esperança que essas duas conferências possam mudar o rumo desta prosa e mude essa direção para a morte e se volte um pouco para a vida, para a proteção da vida, que é, meu Deus, a coisa mais importante, né? Eu tenho lido um pouco mais ultimamente, depois que eu me aposentei, eu tenho voltado a umas leituras filosóficas e eu encontro sempre não há nada mais importante do que a vida. Quando você adoece, você pode ser o Bill Gates da vida. Se você tiver um câncer grave de pâncreas, o dinheiro não lhe resolve a vida, não lhe salva. Quer dizer, não há nada mais importante do que a vida, e parece que nós estamos cada vez menos atentos à coisa mais importante que é a própria vida. Mas, enfim, peço desculpas por essa intervenção. Absolutamente. Eu queria lhe ouvir para a gente concluir. Como é que está a sua esperança e sua expectativa para essas duas conferências, Emerson? Eu participei das duas últimas de Camaçari, entre outras participações, como teve a conferência aqui do estadual. É, esperança se tem porque é uma oportunidade, e quando se tem oportunidade, o ser humano ele é bastante inventivo. Eu acredito na raça humana. Eu ainda acredito que o ser humano ele tem uma capacidade de se reinventar, de se requalificar. E eu acredito, a exemplo, as guerras explicam bem isso. As guerras mundiais demonstram claramente que o ser humano demonstra a sua melhor face diante da desgraça, do cataclisma, né? As guerras nos mostram isso. Por outro lado, eu acredito que esse encontro, esses dois encontros, COP30, mas vão haver outros encontros ainda que eu sei, mas o COP30 eu acredito que vai culminar aí num ponto-chave que pode ser de virada. Mas confesso, Nery, que de nossa parte vamos seguir trabalhando, porque o cenário não é bom. Ah, quando a gente fala da guerra econômica que o país, o mundo, aliás, está enfrentando, e você vê que ninguém mais fala da questão ambiental, do ponto de vista mundial. Só se fala em economia. É aquilo que a gente está falando agora há pouco. As redes de comunicação, elas têm que trabalhar. Se elas não trabalharem, a gente vai mergulhar no lado escuro da Lua. Vamos ficar só enxergando dinheiro de um lado, dinheiro do outro, bolsa de um lado. Não que isso não seja relevante, porque a economia ela é relevante, porque é ela que nos mantém essa máquina, essa máquina industrial enorme que o ser humano criou. E ela tem que se manter evolutiva. A medicina é um grande exemplo. Ciência, investimento, dentre outras coisas. Mas o cenário, a não ser que tenhamos grandes surpresas, ao meu ver, só nos resta a esperança. Ter esperança, torcer para que saiamos dessa COP30 com resultados melhores do que das outras. Porque é exemplo do Acordo de Paris, que não foi tudo muito, muito dito, mas nada foi feito. O cenário hoje no mundo não é bom. Mais esperança, fé no ser humano, fé no ser humano, na raça humana, a gente tem que ter. Senão, a gente vai cair na, aquilo que chamamos na idade das trevas, né? E eu acho que o mundo não merece isso. Eu vou pensar no seu otimismo. Eu não sei se sou tão otimista assim. Uma vez perguntaram a Freud, há 100 anos atrás, o que ele achava dos humanos. Ele respondeu: olha,
Do ponto de vista da tecnologia, avançamos muito, mas a alma continua na idade das pedras. Então, eu, É, não, quem sou eu para discordar de Freud, mas de eu acho certa que maneira eu concordo. Eu a esperança concordo. está aí. Claro que quando Pandora abriu a caixinha e todas as misérias saíram para alcançar os humanos, ela fechou a caixinha e a esperança permaneceu lá, e é o que todos têm dito, a esperança é o que nos resta e é com ela que nós temos de trabalhar. Então, eu vou me associar a você como esperançoso, a lá Paulo Freire, e lhe agradecer enormemente essa conversa que já dura quase uma hora. Eu acho que foi ilustrativa para mim, acho que será ilustrativa para muita gente, sobretudo pelo seu grito de alerta. Atenção, a restinga é que nos salva. Lá está a vida, a proteção. Na beleza dos grandes empreendimentos está a morte. É agradável, é bonito, é legal, todo mundo tem direito, mas todo mundo tem o dever também, eu entendi da sua mensagem, o dever de proteger a vida, de gozar das delícias do mundo, sim, mas protegendo a vida. Senão nós caminharemos, como disse o Siddhartha Ribeiro, nós caminhamos para o apocalipse e caminhamos rapidamente. Então, obrigadíssimo, Rapidamente. Emerson, Emerson, por essa conversa, por essa boa conversa, por essa esperançosa, porque ilustrativa conversa. Obrigadíssimo, viu? Nery, como eu te falei, eu conto com você em específico, com outros pares seus. A minha esperança está em vocês, porque sem vocês, o que muitos estão fazendo, o que o Sindicato Rural está fazendo, o que a Associação, a Máquina de Camaçaria está fazendo, outras instituições, a Associação de Cancela de Monte Gordo, podia citar aqui muitas associações que estão lutando para sobreviver, manter um povo trabalhando, mas sem vocês, sem a comunicação, esse trabalho não vai chegar nas pessoas. Então é importante que vocês sigam, vocês se conectem, nós temos que nos conectar, a informação tem que chegar nas pessoas. A quantidade de lixo na informação, na comunicação, está prejudicando até a nossa própria existência. Então, Emerson, obrigadíssimo. E você que assistiu ao vivo, nos viu, ou nos ouviu, pelo podcast, se gostou, dê um like, comunique, compartilhe, leve a palavra de Emerson a todos que estão ao seu redor. E, se gostou, se inscreva, no meu canal, Conversando com Nery, e nós nos veremos numa próxima conversa. Então, até a próxima.